Conviver com uma doença crônica em família é cada vez mais comum, graças em parte aos avanços da medicina que tornam os tratamentos mais viáveis e acessíveis. Mas quem disse que é fácil? Um tratamento continuado e os cuidados que uma doença crônica muitas vezes exige pode requerer uma dose altíssima de dedicação e companheirismo de toda a família. Seja o paciente um idoso, uma criança ou aquele familiar em plena idade produtiva, o desafio é enorme. O nosso programa de hoje é para essas famílias que se reinventam para administrar um convívio tão delicado. Com a gente aqui no estúdio, Maria Cecília Braga, médica de família e comunidade, Márcia Parga, mestre em psicologia clínica, e Shirley Juliassi, fisioterapeuta e primeira secretária da Associação Parkinson Carioca. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui no estúdio. E nós começamos o programa de hoje mostrando 3 experiências diferentes de famílias que se reorganizaram para oferecer cuidado e qualidade de vida para quem sofre com uma doença crônica. Aos meus 10 anos, eu caí. A minha mãe saiu na porta de casa, foi no quintal. Minha mãe me viu caída. Minha mãe, durante os 2 anos, não sabia que era epilepsia. Na escola, a professora já correu de dentro da sala com todos os alunos. Só minha irmã ficou me acudindo. E no trabalho, todo o trabalho que eu arrumava, eu era mandada embora. Existe o preconceito que pega, que a pessoa baba, a pessoa não baba, ela saliva. Muitas pessoas com epilepsia não assumem que tem epilepsia. Muitos comprimidos fazem com que a pessoa tenha depressão. E pelo fato das pessoas acharem tão excluídas da sociedade, aí sim entra a depressão na pessoa que tem epilepsia. E os meus filhos, para eles, agir com naturalidade, porque eu passei isso para eles. Justamente para eles saberem que quem tem epilepsia é normal. Desde criança, ela sempre passou que era uma coisa natural, eu nunca tive problema com isso. Eu sempre presenciei a crise da minha mãe e sempre agi com naturalidade. Esse preconceito existe com a epilepsia porque é uma doença crônica sem divulgação. E aí, filha, vamos medir? Vamos para almoçar? Vamos ver quanto é que tá esse açúcar? Ela já tá começando a fazer, né? Porque tá entrando já daqui a pouco na puberdade, na adolescência, tem as amiguinhas, de vez em quando vai querer passear, então ela tem que ter autonomia, né, de medir a própria glicemia antes das refeições. Eu tinha dificuldade, né, pra poder furar o dedo, que doía. Mas agora... Acostumou. Uhum. Você conhece outras crianças que são diabéticas? Não, nenhuma. Ainda. E ó, tá? 61. Então precisa comer, né? Ela tinha 2 anos e 9 meses, foi em agosto de 2009. Ela já vinha há muito tempo reclamando, mamãe quer beber água, mamãe quer beber água, mamãe quer fazer xixi. Só que como a gente nunca tinha tido nenhum histórico na família de diabetes, isso assim, de início nem passou na minha cabeça. E desde então foi um grande aprendizado para mim, para o pai, para a família inteira. Porque a gente precisou conviver, precisou aprender o que é a doença, para a gente poder dar a melhor qualidade de vida para ela, né? Com alimentação e tudo mais. Então a gente com o tempo foi se doutrinando, tivemos boas indicações de médicos que nos ensinaram a fazer a contagem dos carboidratos, né? Que a dieta do diabético, não é que ela não possa comer açúcar nunca, mas tem que ser tudo muito bem controlado, a gente tem que ficar monitorando, porque se a gente dá insulina demais, ela pode ter uma hipoglicemia. Se der de menos, a glicose fica alta demais. Mas a gente procura dosar, né? Porque a gente também não pode impedir a criança de viver a infância dela. Uma festa, por exemplo, ou num restaurante que você vai? O que acontece? Pois é, eu fico assim naquela de comer, né? Mas aí quando minha mãe fala que não, que agora não pode, que tá muito alta, aí tomou insulina, que agora não pode sair comendo assim, né? Aí, todo mundo comendo, eu também fico naquela de comer. Aí eu me sinto bem sozinha. Ela é muito responsável, sabe? A gente tem que procurar passar isso, que realmente um problema, que é algo que ela vai ter que conviver, é uma deficiência que ela tem no pâncreas. Então eu falo, Yasmin, mamãe é seu pâncreas. Mas a gente tem sempre que ter consciência do problema que é para poder ter uma vida de qualidade. E a gente tem conseguido, né, filha? Uhum.
quando nós nos conhecemos, ele já tinha, né, estava iniciando a doença renal, né? Então eu sempre o acompanhei, né? A gente está sempre juntos e já faz parte da vida da gente, do nosso dia a dia, né? É uma rotina, né? Já tive mais vezes que eu fiquei durante 4 anos, quando ele voltou a dialisar, eu fiquei durante 4 anos vindo 3 vezes por semana, toda semana. Aí quando a gente percebeu que ele estava mais seguro, que ele poderia ficar sozinho, né? Porque fica muito fragilizado, insensibilizado, aí ele passou a vir sozinho. Mas eu estou sempre por perto, né? Com as consultas, a gente está sempre acompanhando muito de perto. É difícil. É bem complicado, porque o renal crônico, ele passa por fases, né? Tem fases que ele fica bem, né? E nessa fase você consegue atender a vida social, né? Que inclui família, inclui filhos. É uma simples visita, às vezes é um amigo, você marca e às vezes por alguma razão, uma indisposição, você acaba não indo. Mas a gente tenta conciliar. Ele não gosta da vida social, né? Eu gosto muito, mas agora eu acabei entrando no ritmo dele, fui quase que obrigada a entrar no ritmo dele, porque é assim que funciona, né? Às vezes que eu viajei sozinha, porque ele tem que fazer contato no caso se for viajar para outro estado, para ter diálise em trânsito, aí ele fica mais inseguro, ele prefere não ir, ele abre mão. E é complicado, porque aí você acaba abrindo mão de várias coisas por causa da pessoa que ela não quer e a gente acaba tendo que entender, né? Eu acho que se não fosse por ela, eu já tinha desistido. Tem época que é mais fácil, né? As coisas estão mais acomodadas, mas nesse momento agora está muito difícil. Até quando ele costuma ficar assim, eu digo que eu vou bater nele, sabe? Se ele não reagir. Ele diz que é quase um amor de rinoceronte. Estamos de volta conversando sobre a convivência com doenças crônicas. Com a gente aqui no estúdio, a Shirley Juliassi, fisioterapeuta e primeira secretária da Associação Parkinson Carioca, Maria Cecília Braga, médica de família e comunidade, e Márcia Parga, mestre em psicologia clínica. Gente, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no nosso estúdio. A gente, no primeiro bloco, assistiu uma matéria que traz 3 oportunidades de a gente ver vivências diferentes, né, de convivência com a doença crônica, ou seja, dependendo da doença, isso faz uma diferença enorme, né? E eu começo com você, Shirley, que faz parte de uma associação, a Associação de Parkinson, e que as associações, elas fazem um trabalho brilhante, né, de reunir famílias com uma mesma vivência. Eu queria saber de você, no caso da sua associação, o que você identifica de semelhanças nessas famílias que estão vivendo essa realidade, nessa busca por apoio e interação? Primeiro é a aceitação da doença, né? Aí você entender e aceitar que o seu ente querido está com essa determinadas limitações, que são várias, né? É muito difícil. Então, a gente, ali na associação, a gente tenta interagir para que eles entendam e possam compartilhar com outras pessoas uma melhor forma de conviver com elas, né? Então, lá a gente busca nas famílias todo o tratamento possível, que primeiramente o tratamento medicamentoso, que é muito importante, junto com a fisioterapia para dar qualidade de vida, né? E também fazer com que eles possam, junto com o grupo, tirar dúvidas de coisas bem pequenas, de dificuldades imensas que eles pensam que só eles é que têm, né? E um ajuda a fazer com que eles, como é que eu vou te falar? Um espelho, encontrem né? uma possibilidade de melhora. E não se sentir tão solitário, né? Que eu acho que essa é uma segunda questão que eu quero trazer para a nossa conversa. Márcia, dá uma sensação de solidão para quem tem um paciente na família, né? De estar ali vivendo como a Yasmin fala, né? Eu me sinto muito sozinha nessa hora. Apesar dela estar no meio de um monte de amigos, ela se sente muito exclusiva. Uma coisa que a sociedade, de repente, mostra que não, né? A gente tem outros casos. Como é que é essa percepção, né? Num tempo em que a gente está vendo tanta gente vivendo com essa realidade e, ao mesmo tempo, se sentindo tão sozinha, né? Como é que se lida com isso? A solidão faz parte um pouco desse impacto do diagnóstico, né? Porque a vida vai mudar.
Quando você tem um diagnóstico, né, de uma doença crônica, é claro que vai depender da idade, né? A gente aqui viu dois extremos, uma criança e um adulto. Então, o nível de sofrimento psíquico vai variar de acordo com a patologia crônica e com a idade, né? Se eu pego uma criança, por exemplo, né, o nível de restrição dela diária, na rotina diária dela, vai ser muito maior, né, no desenvolvimento dela do que uma pessoa, um idoso, por exemplo. Então, a partir daí, né, quer dizer assim, a pessoa mobiliza mecanismos de defesa, né, de defesa em relação à dor psíquica desse comunicado de que a vida vai mudar e que a vida tem restrições, né? E um dos mecanismos de defesa é o isolamento, a tendência ao isolamento. Então, o isolamento ocorre, às vezes, não só porque, no caso da criança, é difícil encontrar uma outra criança que tenha diabetes, mas também, né, uma proteção psíquica contra aquela dor, né? A gente tem mecanismos de negação também, né? Então, muitas vezes, uma pessoa adulta nega que está com aquela doença, né? Ela não aceita, né? E, geralmente, eles passam por 5 fases, né? Eles passam por uma fase que é a negação, a outra fase, que é uma fase da raiva, que a gente chama, né? Então, é revolta, porque Deus fez isso comigo, né? Vem até a religião, a crença religiosa nisso. Uma terceira fase, que é a fase da barganha. Então, se eu me comportar direitinho, olha, deixa eu viver mais um pouco, etc. e tal. Uma fase que a gente chama de um estado depressivo, que ele pode ser agressivo. Então, é comum a gente encontrar, acho que os colegas devem ver aqui, né? O paciente crônico, uma certa agressividade. E, nesse ponto, a família tem que aprender a lidar, né? Porque eu sempre falo, a doença crônica é uma doença da família. E a família também acaba, de certa forma, adoecendo, né? Junto. Não com a mesma doença, mas adoecendo em termos, enquanto órgão, né? Isso, exatamente. Até porque difícil. ela vai ter que mudar papéis, funções, alterar a sua rotina, né? Ela vai ter que encontrar um mecanismo de ajuda, né? Que geralmente é de organização. A adaptação também é o termo necessário. Isso, a palavra-chave. Agora, deixa eu só trazer a Cecília aqui para a nossa conversa. Você faz parte de uma história linda, que é o Programa de Saúde da Família, né? Que traz o médico de comunidade e que demonstra claramente, as pesquisas mostram que a duração da vida, mesmo para quem está com uma doença crônica e tem um acompanhamento do médico de comunidade, ela é muito maior e a qualidade de vida é muito importante também, né? É uma questão muito importante do médico de família que a gente está do lado da casa do paciente, né? E a questão da gente cuidar do paciente a longo prazo. Então, a gente precisa acolher os pacientes, acolher muito a família. Nós estamos ali. Muitas vezes as doenças crônicas necessitam de especialistas, mas são especialistas que, por exemplo, a pessoa vai uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, mas quem está ali perto somos nós. Não só eu, como o enfermeiro, os agentes de saúde, né? Então, é a equipe toda voltada para o cuidado do paciente. Muitas vezes eu estou lá no meu consultório, na clínica, mas muitas vezes eu também estou dentro da casa do paciente. Então, a gente precisa entender esse contexto, a gente consegue, com essa proximidade, acolher melhor o paciente, precisamos criar um vínculo, o paciente precisa ter confiança, né? Nos profissionais que estão cuidando dele. E a gente trabalha muito com o suporte, a rede de apoio, né? A família entra aí. Eu que trabalho com uma realidade de uma classe social mais baixa, com muitas dificuldades, eu vejo muitos idosos envelhecendo sozinhos, aí chega uma notícia de uma doença, chega as limitações que o dia a dia traz para essa pessoa, então a gente tem que buscar qual que é a rede de apoio que esse paciente tem. Às vezes até em regiões que realmente a acessibilidade já é por si difícil, Nossa, né? Agora é interessante ver na matéria, né, que não só a questão da idade, mas também a doença em si já muda essa convivência, né, gente? Assim, o idoso, a pessoa que tem um Parkinson, um AVC, é diferente daquela criança que vai para uma festa e tem que se adaptar a não comer o brigadeiro, né? Essa vivência são muito específicas e talvez isso explique a solidão também, né, Márcia? Sim, com certeza. Porque sempre será solitário, uma vivência muito particular, né? E como é que se fortalece essa família, esse apoio familiar para que esse órgão não adoeça, Shirley? Olha, dentro de uma associação em que se troca experiências. Assim, eu acho que, primeiro de tudo, para fortalecer a família, né, a gente tem que
cuidar do paciente, mas cuidar também de quem vai cuidar do paciente. Essa é a primeira parte, é fundamental, né? Sim. Porque a pessoa que cuida também adoece. Né? E muito cuidador, né? É essa figura, né? Isso, Que é tão importante. A gente né? chama de cuidador. E a maioria é familiar. E mulher. E mulher, né? Exatamente. Porque se eu for começar a contar as histórias do que acontece lá na associação, geralmente o homem ele é muito fraco para isso. Ele abandona a esposa quando descobre que ela está com essa doença, né? Que é portadora, e diz que não tem estrutura psicológica. Mas aí alguém vai precisar ter. Aí vai né? o filho. A filha, né? Passa para o filho ou a filha, né? Às vezes um neto, porque também tem em situações de netos ficarem cuidando dos avós, né? Então também tem isso. E aí eu acho que entra nesse aspecto que eu acabei de falar, o paciente tendo que ser cuidar dessa pessoa que vai cuidar, que seria o cuidador, né? Porque nessa situação da associação, a situação financeira também é muito precária, né? Aí eles entram em desespero, como é que vai fazer, e acaba adoecendo todo mundo. A questão financeira é uma questão, né? Você vê nas três situações ali, no caso do diabetes, toda uma adaptação de alimentação que a família toda passa, né? E um controle e um aprendizado continuado também, né? Muda tudo né, nessa família. Muda. E eu acho que é importante, né? Quer dizer, alguns sentimentos que essa família tem, né? A gente precisa aprender a escutar esses sentimentos do paciente, mas às vezes o paciente é até mais escutado do que essa família. Geralmente o cuidador fica apagado, né? Isso, fica assim. porque às vezes vai numa consulta médica, tá? Mas ele também não sabe nem o que falar com esse médico. Ou, às vezes, a consulta é rápida. E, assim, é como se ele não fosse o foco. O foco é a doença. Nem o paciente em si e nem a família. Então, essa família precisa ser escutada nos sentimentos que ela tem com relação a esse impacto da mudança. Que, geralmente, é uma sensação de impotência muito grande, né? De fragilização também. E ela pode até contribuir com posições que a gente chama iatrogênicas, ou seja, que vão contra uma ajuda. Né? É preciso realmente essa troca, né? Essa troca entre as famílias e dos especialistas e profissionais. Eu preciso fazer um intervalo muito rapidinho e quero no próximo bloco trazer para a nossa conversa, Cecília, como é que esse profissional entra nessa casa e leva realmente, como a mãe ali da Yasmin fala, né? A gente teve que aprender coisas assim que facilitam a nossa vida, né? As dicas que esse profissional traz, que eu acho que são bem importantes. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já conversando sobre a convivência com doenças crônicas. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a convivência com doenças crônicas em família. Com a gente aqui no estúdio, a Shirley Juliassi, que é fisioterapeuta e primeira secretária da Associação Parkinson Carioca, Maria Cecília Braga, médica de família e comunidade, e Márcia Parga, mestre em psicologia clínica. Então, Cecília, no bloco anterior eu estava falando sobre a importância desse profissional que vai à casa desse paciente, ensina essa família a lidar com esse momento. Como é que é feito esse trabalho e como é que você percebe a receptividade da família a esse profissional? Então, as visitas domiciliares é um instrumento que a gente tem, é muito importante para a gente conhecer o contexto do paciente, né? E estar ali diretamente com a família. Em alguns momentos que a gente percebe que está muito desestruturado, a gente marca até reuniões se a gente tem uma abertura, porque a gente precisa dar informação para essas famílias e criar um vínculo. Tanto o paciente quanto a família precisa confiar no nosso serviço. E dando informações, entendendo que, primeiro, precisamos partir do que eles entendem da doença específica, de quais são as limitações, o que aquilo pode interferir. A partir dessa experiência da doença das próprios familiares, do próprio paciente, a gente começar a tentar organizar ali o suporte, né? E gera muita briga em família isso também, né, Muito Márcia? conflito. Vamos lá, não é Um só o empurra pro amor, outro, né? né? Porque ela Muito presta o conflito. estresse, o cansaço O do dia a ser humano, dia o dia a dia. é muito O abrir difícil, mão, gente. você tem que abrir mão de muitas coisas. Então, essa disponibilidade interna e externa... E a convivência pregressa também, e né? a convivência, Porque tudo que ficou lá atrás... histórico familiar. Isso. Né? Como era essa família funcionando dinamicamente antes. E muda tudo. E eu acho que uma coisa importante que a Cecília tocou é a questão da informação.
né, a gente percebe que a informação ela diminui o nível de ansiedade dos pacientes da família. Lá na Então, associação. esse trabalho interdisciplinar entre o médico, a equipe multiprofissional, o psicólogo, isso é fundamental. O O serviço social, dos direitos dos pacientes. Direitos deles. Exatamente, é fundamental. Lá na associação né? a gente ministra palestras, inclusive, falando sobre isso. Né? Nós reservamos toda uma sexta-feira de todo mês, de cada mês, né? Para poder falar sobre a doença, falar sobre a acessibilidade, até a forma de objetos que você tem que ter em casa. Eu acho que talvez nenhuma experiência demonstre para a família o quanto falta de cidadania, do que nada mostra mais do que um momento que tem uma doença crônica, né? Porque nesse momento você busca os direitos e busca a necessidade do apoio do Estado e onde tem esse tipo de serviço, né? E as associações entram muito nesse aspecto, nesse espaço aí que às vezes fica faltando, né, Shirley? Com certeza. Busca-se muito a associação para isso, né? Muito, A associação, acho que ela é boa para isso, né? Que ela traz o seu paciente, traz o seu cuidador e enquanto está tratando lá o seu paciente com a fisioterapia, com a fonoaudiologia e etc., aquele cuidador ele está ali no meio dos outros e a gente aproveita, busca, leva para fazer a palestra, explicando como deve ser também dentro da residência, como deve ser na rua, no supermercado. Né? A gente faz treinamentos, tem um circuito lá para fazer com que o paciente ande nesse circuito, né? E o cuidador vai ficar observando aquelas passadas e tudo. Porque a dificuldade, a acessibilidade na rua... Se torna mais prático, né? As orientações É que em grupo, né? Quando você busca conquistas em grupo, é muito mais fácil. Porque você precisa da autonomia. Você já perdeu um pouco dessa autonomia e da independência. Geralmente... O paciente de doença crônica, ele tem uma perda de autonomia. Claro que dependendo da patologia é maior ou menor. Se o paciente for o provedor da família, é outro complicado, né? O impacto na vida financeira da família, que também gera estresse, né? E muitas das vezes não é a esposa que administra isso. Aí ela tem que aprender, né? Porque o marido que resolvia tudo, ela vai tem que cuidar dela e da parte dele, né, do paciente e da parte financeira. Isso, os papéis vão ter que ser redistribuídos, né? E muitas vezes a falta de autonomia é psíquica e muitas vezes concreta da vida diária mesmo, né? Nós, por exemplo, temos um programa que a gente chama um programa GDC, Gerenciamento de Doenças Crônicas, onde o papel primeiro, tá, é escutar esse paciente, a família, né, ver que tipo de sensações estão passando, culpas, né? A gente percebe também que diante de um diagnóstico, a família, a primeira coisa é querer, né, responsabilizar alguém por aquela doença. Então fica o fantasma da culpa, né? Quer dizer, você está assim porque você fez tal coisa, o que de uma certa forma piora o quadro do paciente. Então, depois que a gente escuta, que acolhe junto com o médico, né, num trabalho psicológico, a gente parte para um trabalho da cidadania. Então, a gente tem cartilhas informativas do que você pode, né, seu direito, né, não pagar IPVA, não dependendo da patologia, ou quitar a casa própria, né, ou ter direito a um acompanhante, né, a aposentadoria tem que pagar um X a mais, porque se você provar. Então, são coisas que as pessoas não têm acesso. Não tem muita divulgação. Não tem conhecimento. Exatamente. E a gente percebe que eles ficam muito perdidos, eles precisam de uma referência, eles precisam de estar entendendo, né? E esse acesso à informação, até a questão da autonomia que você estava falando, a gente precisa que tanto o paciente quanto a família tenham autonomia do cuidado, né? Não sejam ali passivos e que deixa as coisas, o dia a dia ir passando e as questões complicando. Eles precisam ser ativos, né? Precisa ter essa autonomia. Isso até aumenta a aderência ao tratamento, que também é uma outra questão delicada do tratamento de doenças crônicas, né? Isso. E também perceber que a doença não é só perda, não. Né? Quer dizer, se por um lado eu tenho perdas e vou ter, né, eu também posso ter algum ganho com isso. É uma mudança. Né? Muitas vezes, como lidar com a exatamente, mudança, o sentido da vida, né? Eu vejo muito isso na clínica, né? Começa numa doença crônica. Quer dizer, o sujeito nunca tinha se percebido
Qual é o sentido da minha vida? Eu faço o que eu gosto ou não? Então, a crise é uma oportunidade de mudança, né? E a doença também traz isso. A gente tenta trabalhar um pouquinho com isso, né? No final das contas, na verdade, aprendizado é a grande palavra, né? Da doença crônica, da vida, aprendizado né? diário. Diário e contínuo. Toda hora tem uma novidade, uma coisa bem, né, diferente. Ainda mais na doença de Parkinson, que são vários estágios, né? Então, você vai aprendendo a cada um deles, né? Cada doença tem uma peculiaridade, cada paciente, cada família tem a sua vivência. Então, assim, nunca um caso é igual. E realmente a gente tem que abordar essa solidão, né? Gente, eu infelizmente tenho que terminar o programa, mas assim, eu acho que realmente é isso que é o fundamental, né? É de fato individual, existe uma solidão, mas é uma solidão acompanhada também, né? Em algum lugar tem alguém vivenciando a mesma coisa que você, e isso é extremamente redentor, isso, né? Você saber que em algum lugar tem alguém que também está tendo essa experiência, problema, então... E aí, quando você encontra alguém que possa te ajudar e te esclarecer, né, fica tudo muito mais fácil. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada. Acho que quem está nos assistindo com certeza se identifica, se estiver vivendo essa situação e tem um acalanto aí para realmente vivenciar de uma forma menos dolorida essa situação. Muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada a você por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Lá na nossa página no Facebook você pode rever esse programa, mandar sugestões de assuntos e dar sua opinião. Curte lá, compartilha sua história com a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!